Olá amigos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nos encontramos para meditar à luz da palavra. A porção, o texto do Evangelho lido hoje se encontra em Mateus capítulo 5, no versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Esse texto falado por Jesus no Evangelho de Mateus capítulo 5 muitas vezes tem sido motivo de grande discussão, mas vamos meditar à luz da palavra. Primeiro vamos entender em que contexto Jesus fala essas coisas. No capítulo 5, Jesus com o Sermão do Monte, onde Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte e como se assentasse ele começa a pregar para aquelas pessoas. Ele fala das bem-aventuranças, depois chegamos ao sal e à luz da terra. Jesus estava dizendo que nós deveríamos ser diferentes e que nós deveríamos ser um canal de luz para as pessoas. Nós devemos resplandecer a luz do Evangelho para as pessoas que nos escutam. Então Jesus fala esse texto: eu não vim abrogar a lei, eu não vim revogar a lei, mas eu vim cumpri-la. Alguns dizem que quando Jesus fala isso, nós não temos mais nenhum dever em cumprir a lei, ou a Torá, ou os ensinamentos rabínicos apresentados pelos religiosos daquela época. Mas o interessante é que a palavra cumprir, do grego plerosai, significa encher completamente, significa completar, encher, tornar cheio, preencher ao máximo. Ou seja, na verdade, Jesus estava dizendo o seguinte: olha, eu não vim desfazer o que falaram para vocês, mas na verdade eu vim falar da melhor maneira de se cumprir. Ou seja, Jesus ele veio nos ensinar como devemos agradar o coração do Pai. E embora algumas vezes nós entendamos Jesus como alguém que sempre fala uma palavra que nós queremos ouvir, alguém que sempre passa a mão em nossas cabeças, alguém que sempre vai nos perdoar, e realmente Jesus é assim. Mas eu quero dizer que Jesus também ele foi muito duro. Jesus também deixou uma palavra firme. No versículo 20 diz que se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ora, os escribas e fariseus eram homens que eles liam as escrituras constantemente. Talvez você já tenha visto na televisão aqueles homens lá no Muro das Lamentações, com as suas barbas grandes, os seus vestidos alongados, os seus chapéus, balançando o seu corpo com as escrituras na mão, dia após dia, noite após noite, constantemente em orações. Como nós vamos exceder aqueles homens em justiça? Mas se nós entendermos o complemento desse texto, quando Jesus vai dizer: olha, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Esta é a lei até aquele momento, não matarás. Mas Jesus ele diz algo que vai muito mais além. Ele diz: olha, todo aquele que insultar, que falar uma má palavra contra o seu irmão, já será digno de ser réu no sinédrio. Ou seja, já será digno de julgamento. A lei até aquele momento dizia: não matarás. Mas Jesus vai além. Ele diz que nós não devemos nem sequer insultar. O texto continua dizendo que não se devia adulterar. Mas Jesus vai além mais uma vez. Ele diz que se nós somente desejarmos no nosso coração, já cometemos adultério. Ou seja, a lei dizia que nós não deveríamos praticar a atitude do adultério, mas Jesus disse que nós não devemos sequer pensar nisso. O texto continua falando sobre o juramento, que não se deveria jurar nem pelo céu nem pela terra, por ser o trono de Deus e o escabelo de seus pés. Mas Jesus vai além. Ele diz que a nossa palavra deve ser apenas sim e não, sim sim e não não. O que passar disso é de procedência maligna. Jesus vai mais além também quando ele diz: olha, ouviste o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Mas Jesus disse que nós não devemos resistir ao perverso e nós devemos pagar o mal com o bem. Então aquilo que Jesus estava nos ensinando excedia a lei conhecida naquele momento, aquilo que os homens praticavam e achavam por ser uma religião. Eu quero dizer para você, irmãos, que o ensinamento de Cristo ele ultrapassa todas as leis da religião. Quero dizer para você que Jesus é o cumprimento da palavra de Deus de forma plena. E concluindo o texto, quando se diz olho por olho, dente por dente, Jesus diz: olha, ouviste o que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas eu, porém, vos digo. Mais uma vez lá vai Jesus ultrapassando, ensinando de forma completa, completando, enchendo a lei. Ele diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos,
Orai pelos que vos perseguem e falem bem daqueles que falam mal de você. Eu quero dizer para você, irmãos, que Jesus, ele é o cumprimento pleno de toda a Torá, do Pentateuco, das profecias, dos salmos, dos evangelhos, das cartas, dos livros proféticos. Jesus é o cumprimento de tudo isso. Ele nos ensinou a cumprir a palavra de forma plena. Talvez isso se torne confuso para algumas pessoas por não entenderem como funcionava a cultura judaica, como funcionavam os escribas e os fariseus, as suas práticas. Mas vou tentar enfatizar em um contexto. Os homens religiosos daquela época e daquela cultura, quando eles estavam tristes, envergonhados ou em momento de desespero, eles rasgavam as suas vestes para demonstrar, para externar, para que as pessoas vissem como eles se sentiam. Mas o Senhor diz: rasguem o vosso coração e não as vossas vestes. Ou seja, Jesus nos ensinou algo que vai muito mais além do que a aparência, vai além da aparência. O Senhor quer de nós um coração, uma mente voltada para Ele. O Senhor não quer que nós façamos rituais ou gestos, ou que sejamos movidos de aparência. Eu quero dizer que a sua aparência para Deus não vale nada. O que Deus quer de nós é um coração sincero, disposto a obedecer e a cumprir todos os seus mandamentos em Cristo Jesus. Quando nós estamos em Cristo, nós cumprimos toda a lei. Quando nós estamos em Cristo, no centro da sua vontade, nós cumprimos toda a lei. E eu falo isso baseado nas Escrituras. Quando em Mateus capítulo 12, Jesus diz: ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Ou seja, quem está em Cristo Jesus, quer dizer que é sacerdote. E o sacerdote não viola a lei porque está no templo. Ele trabalha ao sábado e mesmo assim não viola a lei porque está no templo. Assim também quando nós estamos em Cristo, não violemos a lei. Pelo contrário, nós a cumprimos. E Jesus nos ensina: se vocês souberem e entenderem o que significa misericórdia, quero e não holocaustos. Misericórdia eu quero e não sacrifícios. Não condenariam os inocentes, porque o Filho do Homem é o Senhor de todas as coisas. Plerosai, vamos cumprir a palavra do Senhor. Eu sou o irmão Ayrton e nos encontraremos numa próxima oportunidade.